Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai instalar o MariaDB Server aqui, ou MySQL Server, se você quiser chamar assim. Vamos começar aqui. Eu fiz o script como sempre, né? E dessa vez eu fiz os testes no Ubuntu, no Linux Mint, no Debian, no Fedora e no CentOS. Então tenho comandos para todos esses sistemas aqui, entendeu? E eu vou tentar colocar esse mesmo texto que eu tô lendo aqui, que eu vou ler aqui, para a gente seguir esses scriptzinho aqui na descrição do vídeo aí, certo? Então vamos começar. Eu tô utilizando o nosso servidor que tá lá no Google Cloud Platform, já tô logado nele aqui e ele é um Debian, então eu vou utilizar só os comandos do Debian. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma atualização dos pacotes aqui, e depois sudo apt get update install, desculpa, ou não precisa do get, né? Sudo apt install MariaDB Server. E aí, lá são 235 megas adicionais que vai precisar ali. Então vamos dar instalar ali. Você vê que agora, a partir de... Antigamente tinha um prompt aqui na tela que aparecia que a gente colocava a senha do root, né? Já no MySQL. Agora, o MariaDB está utilizando o Unix Socket para fazer a autenticação de usuários, né? No caso. Para a gente contornar essa situação aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai logar no MySQL. Então vamos digitar sudo MySQL -u root. Para o MariaDB, a gente utiliza os mesmíssimos comandos do MySQL. São os mesmos servidores. Para resumir, muda o nome dos servidores. Vamos lá. Vamos dizer assim, entre aspas. Então, sudo MySQL -u root para a gente logar. Você vê que ele já vai logar. Ele já logou no servidor MariaDB aqui sem senha nenhuma, então o root não tinha senha configurada. Para a gente corrigir isso aqui, a gente vai digitar uns comandinhos aqui, a gente vai dar um use MySQL para a gente mudar para a tabela do MySQL e a gente vai dar um update user set plugin igual a nada, duas aspas, where user igual a root, certo? Feito isso, a gente dá um flush privileges e aí a gente pode dar um kit aqui para sair do MySQL. Agora a gente vai digitar o seguinte: sudo MySQL secure installation, com dois L's. Aí aqui ele vai te fazer umas perguntinhas aqui. Aqui no caso ele está me perguntando qual que é a senha atual do root. Não tem, então vou dar um enter. Aqui ele me pergunta, quer configurar a senha do root? Vou dar um Y para yes. E aqui eu já vou colocar uma senha para o meu root aqui. Configurada a senha, vou dar yes para todas as outras perguntas. Ali a gente já deixou a instalação do MySQL, entre aspas, segura, né? Agora a gente pode testar, né? MySQL -u root -p. E aí ele vai te pedir a senha, você coloca a senha que você configurou para o root. Se entrar, tá tudo funcionando. Vamos aproveitar que a gente já está aqui dentro do servidor MySQL, vamos criar um usuário que a gente vai utilizar para gerenciar esse servidor. Então, vamos digitar o seguinte, create user, aí o nome do usuário, Otávio Miranda, @ porcentagem para qualquer host, identified by, e aí a senha do usuário. Vou colocar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa senha só para a gente testar. Vou terminar com um ponto e vírgula. Depois desse usuário criado, eu vou dar permissões para esse usuário, porque como ele vai gerenciar essa base de dados, então eu vou dar todas as permissões para ele. Então, grant
all privileges on all.all é asterisco, ponto asterisco, para ser em todas as bases de dados. To, para qual usuário? Otávio Miranda, arroba, qualquer host, with grant option, certo? E vou dar um enter. Depois flush privileges. Vou sair daqui, só pra gente testar, eu vou dar um MySQL -u, Otávio Miranda, -p, e aí eu vou testar a senha que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, funcionando aqui. Agora, a gente vai liberar o acesso remoto a esse servidor. Então, aqui no Debian vai ser desse jeito. E no CentOS, para o CentOS ou Fedora, vai ter as linhas aqui de comando explicando aqui. Vai estar aí na descrição do vídeo. Então aqui vai ser sudo nano /etc /mysql /maria.confd. Essa pasta aqui eu pressionei tab porque eu não lembrava o nome da pasta. E aqui tem um arquivo chamado 50server.conf. CNF, aliás. Vou dar um enter aqui. E aqui dentro desse arquivo, já vem pré-configurado. Você vai encontrar essa linha aqui, ó, bind address. Nessa linha bind address, você pode fazer o seguinte. Se você estiver utilizando o Nano, você pode dar um Ctrl+K para excluir essa linha. Copiar, no caso, Ctrl+U 2 vezes. E comentar a linha de cima, só para você ter uma referência do que você está alterando. Você não está alterando a linha, você está duplicando ela e comentando, porque se você fizer alguma bobagem, você sabe que essa linha era a que estava aqui. Então aqui no lugar desse P eu vou colocar um asterisco, vou dar um Ctrl+O, vou sair daqui, vou dar um sudo systemctl restart MySQL ou MariaDB. MySQL mesmo. Então, beleza, pronto. Reiniciado aqui o servidor MySQL. Vamos partir para o próximo ponto. Então, agora que eu já tenho aqui o usuário e já está instalado aqui o servidor, já tem o usuário, já está tudo prontinho aqui. Vamos voltar para o nosso sistema aqui. No caso aqui eu estou utilizando o Linux Mint. E eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar um MySQL Workbench, que seria para a gente gerenciar as bases de dados do nosso servidor MySQL aqui no computador local. Então vamos lá, sudo apt get install MySQL Workbench. Vou dar um enter. Aqui ele está me falando que vai precisar de 169 megas. Então vou dar um sim e vamos esperar terminar essa instalação aqui. Terminada aqui a instalação, vamos abrir o MySQL Workbench. E vamos configurar ele aqui. Aqui eu vou clicar nesse sinalzinho de mais. Vou dar um nome para a conexão. No IP... eu não lembro o IP, então são testes otaviomiranda.com.br, mas se você souber o IP, é claro que você vai saber o IP do seu servidor, você coloca aqui. Ou se você quiser utilizar um hostname, utiliza aí o hostname que você achar melhor. Eu vou colocar aqui Otávio Miranda, minha senha, e vou dar um test connection. Aqui ele já está me pedindo a senha, aqui. Então, eu não vou colocar... Ah, lembrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue anyway. E aí ele falou que a conexão foi configurada com sucesso. Então, vou dar um OK aqui. E agora eu já posso logar aqui no servidor. Novamente, me dando um warning aqui. Vou dar um Continue anyway. Aqui eu já estou dentro do servidor. Então, aqui eu posso ver o status daquele servidor lá e um monte de coisa aqui.
Mas a parte mais importante para a gente é gerenciar as bases de dados. Então eu posso vir aqui em criar um esquema aqui e criar uma base de dados normal, como eu faria com qualquer outro servidor. Um outro jeito é você digitar as consultas aqui já direto e enviar. Se você tem experiência com as consultas aqui, eu deixei umas consultinhas aqui já prontas para a gente fazer um teste. Então essas consultas aqui vai criar uma base de dados, outra vai criar uma tabela e a outra vai inserir um registro na tabela, só para a gente fazer um teste aqui. Eu já vou executar todas de uma vez só para você ver. Foram executados aqui. Aí aqui você vê que não apareceu nada aqui nas bases de dados, mas é só eu dar um refresh aqui. E aqui já está a base de dados criada. Eu vou abrir ela. Aqui estão as tabelas dessa base de dados. Eu vou abrir aqui. E aqui está a tabela que a gente criou. Então eu vou cliquei com o botão direito nela aqui. E vou dar um Select Rows com limite de 1000. Você vê que aqui ela já tem um registro, que foi aquele registro que a gente inseriu. Então, acho que é isso. Tem mais nada não. Se você precisar dos comandos, eu vou deixar aí na descrição esse mesmo textinho aqui, para que você possa seguir aí o tutorial igual eu tô fazendo aqui, beleza? Se você tiver alguma indicação de tutorial, basta deixar aí nos comentários que, se eu souber, eu faço. Até o próximo, um abraço.